Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria! Hoje, 23 de outubro, domingo dedicado à oração pelas missões, estamos no 30º domingo do tempo comum e nós nos reunimos mais uma vez na força da Palavra de Deus para juntos meditarmos, rezarmos e principalmente modelarmos nossa vida a este caminho que é o próprio Cristo Jesus. Obrigado a você pela sua companhia, por você que está chegando nesta grande ciranda, em que o objetivo maior é a fraternidade e principalmente a fraternidade alimentada pela Palavra de Deus. E a nossa leitura orante, o nosso caminho oracional é do Evangelho de Lucas, é o que a liturgia apresenta para nós, Lucas 18, 9 a 14. E é uma parábola que Lucas dá o destinatário, dá para quem serve esta palavra, para quem Jesus está contando. E o texto diz que ele contou para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiar somente em si é egoísmo. Confiar somente em si é achar-se melhor do que os outros. Por isso que quem confia só no que faz e esquece que somos pessoas de relação, pessoas que vivemos unidas em rede às outras, que não somos ilhas, pessoas que confiam somente no bem que fazem, esquecendo que nós temos alguém que é maior do que nós. Então essas pessoas desprezam os outros. E desprezar os outros, desprezar as outras pessoas, é desprezar o próprio Deus, é desprezar o caminho que Jesus nos ensinou, sendo que para amar a Deus existe só um caminho, o próprio irmão e a irmã. Nós temos muito jeito de amar, de servir, de cuidar, de zelar os irmãos e as irmãs, mas um só jeito para amar a Deus é amando os irmãos. E aí ele conta essa parábola, como é muito próprio de Lucas. Estamos na caminhada em direção a Jerusalém, nunca podemos perder de vista que é esta a seção do Evangelho de Lucas, o grande Evangelho do caminho, 9 a 19, os capítulos, já estamos no 18, e Lucas sempre coloca duas posturas. Se lembramos nas outras passagens, era o rico e Lázaro o pobre, era Marta e Maria. Vamos sempre ter presente, era o filho mais novo e o filho mais velho. E aqui, do mesmo jeito, ele coloca duas posturas pelas quais nós podemos nortear a nossa vida. Domingo passado, se eu não estou enganado, era aquele juiz injusto e aquela viúva insistente. Aqui ele apresenta o fariseu e o publicano ou cobrador de impostos. O fariseu é aquele que confia na sua própria justiça e despreza o outro. Ele fica diante de Deus na sua oração, porque os dois estavam rezando. E é bonito que é um capítulo dedicado à oração também. Lucas insiste muitas vezes na dinâmica da oração. Ele coloca Jesus rezando lá no capítulo 11 e depois vai mostrando como é que nós temos que rezar. E aqui duas maneiras. Uma que não convence, que não salva, que não é certo, colocar-se diante de Deus contando seus méritos. Tudo que nós fazemos ou fizermos, fazemos porque tínhamos que fazer. É a nossa vocação. Não fazemos nada demais, nada de extraordinário. Mas esse fariseu, ele se achava melhor do que o outro. Ele não tinha humildade.
Aquele homem, o publicano, cobrador de impostos, era aquele relegado. Basta a gente lembrar de Mateus, lá da vocação, ou de Levi, como queira, era jogado de lado. Eles normalmente eram corruptos, eles cobravam além do que o Império Romano pedia. Ele diante de Deus reconheceu-se pecador. A oração dele: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. É a oração mais completa que tem. E a atitude dele: ele ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Ficar à distância não significa ficar geograficamente distante de Deus, mas é reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer-se pequeno diante desta grandeza. E este modelo de humildade, de disponibilidade, de entrega, este encontrou salvação. Porque termina dizendo o texto no versículo 13, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não é quem humilha, porque muitas vezes as nossas atitudes humilham as pessoas. Não, quem se humilha. Humildade, humilhação, essas palavras vêm do humus, da terra boa, da terra fértil. Os que se humilham, os que são humildes, serão elevados. Porque foi o que aconteceu com Jesus. E se somos discípulos de Jesus, precisamos ir pelo mesmo caminho que ele, o caminho da humildade. Passando pela cruz e o Calvário, pelo Calvário e a cruz, e vamos alcançar, então, a ressurreição. Que essa palavra nos ajude a olhar para nós, seja um espelho. Como é que nós estamos fazendo? Nós estamos desprezando os nossos irmãos, dando adjetivos a ele de tudo e quanta ordem? Ou nós estamos indo na nossa oração, na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de cada dia, de discípulos e discípulas, de batizados e batizadas, indo como este cobrador de impostos, esse publicano, com humildade, reconhecendo nossas fraquezas, sabendo que o irmão e a irmã não são só fraqueza e fracasso, pelo contrário, somos todos irmãos e irmãs. Tenha um ótimo domingo, fique com Deus e assim, com certeza, com a força da palavra, vamos nos unindo cada vez mais.